Torcedor, hoje o vídeo não traz tantas notícias boas, mas são notícias importantes. Se você é torcedor do Santos, assiste aí para entender toda a situação financeira do clube e entender o porquê de tantos problemas acontecendo com o Peixe. O Santos teve prejuízo financeiro de quase 120 milhões de reais em 2020, segundo apurado por auditoria. O Conselho Fiscal do clube recomendou a reprovação das contas. E mais uma péssima notícia para o Santos. O clube vê se aproximar novamente a possibilidade de sofrer mais punições na FIFA. Andrés Rueda revelou em entrevista que teme que os casos Cueva e Gabigol resultem em novos transfer ban em breve. Confira como a atual diretoria vem negociando com Carlos Sanches para renovar o contrato. O clube tenta renovar com o meia uruguaio, mas espera uma redução salarial. Confira alguns detalhes. E o Santos tem rodada do Paulistão no fim de semana e se prepara para uma maratona de jogos. Serão 13 partidas em 40 dias, praticamente uma a cada 3 dias sem pausa para descanso. Veja tudo isso e mais agora no canal Notícias do Santos. Se quiser ficar sempre por dentro de tudo que acontece com o Peixe, já se inscreve aqui no canal. Já deixa também o seu like nesse vídeo para me ajudar a continuar fazendo esse trabalho. E só para lembrar, todas as fontes que foram usadas nesse vídeo vão ficar disponíveis no comentário fixado. Então se você quiser conferir qualquer notícia que eu der aqui, é só ir aí no primeiro comentário, clicar e ler, beleza? Então vamos para as notícias. E o balanço financeiro de 2020 do Santos foi muito ruim. O clube fechou em déficit, ou seja, prejuízo de quase 120 milhões de reais e teve um aumento de quase 100 milhões em dívidas de curto prazo, que são as que mais cobram juros. Segundo a auditoria realizada, a diferença foi muito grande entre o orçamento previsto para 2020 e o que de fato aconteceu. O clube chegou a trocar de presidente durante o ano, com o impeachment de José Carlos Pérez e a chegada de seu vice Orlando Rolo. Segundo o orçamento previsto para 2020, o Santos teria, por exemplo, custos com folha salarial na casa de 50 milhões no ano, mas acabou na verdade gastando 110 milhões, mais que o dobro do orçamento. Outros gastos, como despesas administrativas, por exemplo, que foi orçada em 26 milhões, também estourou em muito esperado, chegando a 48 milhões, também praticamente o dobro. Outro ponto importante é que, pelo estatuto do clube, segundo o artigo 89, o endividamento do clube não pode ultrapassar 10% da receita orçada no ano, o que no caso do Santos seria 25 milhões, mas na verdade acabou chegando a 118 milhões, quase 6 vezes mais do que deveria. Além de todos esses problemas, o Santos ainda teve um aumento de quase 30% na folha salarial de funcionários administrativos, acordos trabalhistas que custarão cerca de 23 milhões e meio de reais, 46 milhões em impostos não recolhidos e, para finalizar, a previsão inicial, que era de lucro na casa de 35 milhões de reais para o clube, na verdade se tornou um prejuízo de 120 milhões de reais. Ou seja, se o Santos esperava quase 35 milhões de lucro em 2020, teve na verdade esse valor mais do que triplicado na forma de prejuízo. As dívidas de curto prazo, que são as que o clube precisa pagar logo, pois geralmente tem juros mais altos, aumentaram de 166 milhões para 260 milhões, quase 100 milhões a mais de aumento só nas dívidas de curto prazo. Por fim, o relatório feito pela auditoria ainda levou em conta os valores desde a chegada de José Carlos Pérez como presidente do clube até o seu impeachment no meio de 2020. Segundo a auditoria, ao todo, Pérez conseguiu uma receita de 860 milhões de reais, mas teve gastos na casa de 1 bilhão e 31 milhões de reais, resultando num prejuízo de aproximadamente 174 milhões de reais ao longo de seus 2 anos e meio de mandato. Com todos esses números, fica mais fácil entender por que a situação do Santos está tão complicada, hein, torcedor? Gastos 5, 6 vezes maiores que o previsto, prejuízos enormes e o aumento da dívida com juros muito altos, além de diversas contratações e não pagamentos, que acabaram gerando punições e bloqueios. Me conta aí, torcedor, você acha que o Santos consegue sair desse buraco financeiro e se reestruturar nos próximos anos? Será que as gestões futuras vão conseguir arrumar as finanças do clube?
Diz aí nos comentários o que você espera para o futuro do Peixão. O Conselho Fiscal do clube já aconselhou a reprovação dessas contas do ano passado, algo que inclusive já havia acontecido com José Carlos Pérez, que teve as suas contas reprovadas outras vezes no clube. O Conselho também analisa e investiga alguns contratos, como o da renovação feita com Lucas Veríssimo ainda em 2020 e o caso envolvendo a renovação do contrato com o zagueiro Sabino. E ainda tem mais. O Santos vê se aproximar a possibilidade de voltar a sofrer novas punições na FIFA. Segundo a entrevista dada pelo próprio Andrés Rueda, presidente do Santos, dessa vez são os casos envolvendo os jogadores Gabigol e Cueva que preocupam. A situação preocupa a diretoria do Santos e também Ariel Roland, que vinha monitorando a situação de alguns jogadores que poderiam ser reforços pontuais para o elenco. No caso de Gabigol, a punição já era esperada no Santos há algum tempo, mas o clube vinha tentando evitar que isso acontecesse e até tentou entrar em contato com o novo presidente do Barcelona, mas ele se mostrou irredutível numa causa praticamente ganha para eles. De forma resumida, o Santos deve cerca de 18 milhões ao Barcelona pela venda de Gabigol à Inter de Milão. O Barcelona tinha, por acordo firmado entre as partes, preferência na compra do jogador, mas o Santos, na época comandado por Modesto Roma, ignorou completamente o acordo e vendeu o jogador à Inter sem notificar o Barcelona para que o clube catalão fizesse uma contraproposta. A dívida de 18 milhões é referente à multa pelo descumprimento desse acordo. É importante lembrar que o Santos também cobra o Barcelona uma dívida até maior, de 4 milhões e meio de euros, o equivalente a cerca de 30 milhões de reais na atual cotação. Essa dívida é referente à não realização de uma partida amistosa que fazia parte do contrato de venda de Neymar para o clube catalão. Na época, o acordo era que 2 amistosos seriam realizados, um em Barcelona e um no Brasil, e o Santos ficaria com a receita de bilheteria desses jogos. Mas o segundo jogo nunca aconteceu. O Santos, no entanto, ainda não teve nenhuma vitória judicial nesse caso e, por isso, não pode acionar a FIFA como fez o Barcelona. O outro caso, que o próprio Andrés Rueda revelou na entrevista, foi o de Cueva, comprado junto ao Krasnodar da Rússia a pedido de Jorge Sampaoli em 2019. O presidente do Santos na época era José Carlos Pérez, que não pagou o valor devido ao clube russo. Nesse caso, aparentemente seria mais grave, mas acaba na verdade sendo mais fácil de resolver que o de Gabigol. O Peixe deve cerca de 30 milhões de reais ao Krasnodar, mas o Pachuca, do México, foi condenado a pagar quase 38 milhões ao Santos pelo mesmo Cueva. O jogador deixou o Peixe na época e foi treinar no clube mexicano sem nenhum tipo de aviso ou comunicação, o que fez com que o Santos acionasse a justiça, que considerou que o atleta abandonou o clube e descumpriu o contrato, dando parecer favorável ao Santos. Nesse caso, sim, o Pachuca já foi condenado a pagar o Santos e, portanto, basta esperar que o clube mexicano pague o Santos e o Peixe terá o dinheiro para pagar o Krasnodar. As informações sobre a possibilidade de novas punições foram reveladas pelo próprio Andrés Rueda, presidente do Santos, em entrevista. E o Santos vem tentando renovar com Carlos Sanches, o meia uruguaio que já voltou aos treinos, mas ainda espera recuperar o condicionamento físico para voltar a jogar após lesão. Tem contrato atual vigente apenas até 22 de julho. O presidente Andrés Rueda revelou como pretende conduzir as negociações para a renovação. O jogador já disse outras vezes que quer renovar e até pensa em se aposentar pelo Santos, já que ele está com 36 anos de idade agora. E o Santos também quer, mas depende de uma redução salarial de Sanches. Segundo valores divulgados pelo próprio presidente do clube recentemente, o time já conseguiu reduzir a folha salarial em praticamente 2 milhões e meio de reais por mês, mas quer reduzir ainda mais. Rueda disse que quer renovar com ele, mas citou os exemplos de Brian Ruiz e Cueva, e disse que contratos de 4 ou 5 anos onde o atleta não rende é muito prejudicial ao clube. Por isso, ele está adotando a implementação de um sistema de produtividade no contrato. Não tenho problema em pagar salário alto por aquele jogador que joga sempre e resolve. Porém, não posso pagar salário alto por quem não joga, disse o dirigente. Ou seja, para renovar, Sanches vai ter que aceitar reduzir o salário e mostrar produtividade em campo. O novo vínculo ainda não foi assinado e as duas partes ainda conversam sobre detalhes na possível renovação. E depois de tanto falar de finanças e contratos, vamos falar de futebol.
O Santos vai a campo enfrentar a Ponte Preta pelo Paulistão nesta sexta-feira. O Peixe terá calendário apertado daqui para frente. Devido à pausa no futebol em São Paulo durante algumas semanas, a Federação Paulista quer agora agilizar os jogos para que o Paulistão não seja atrasado. Por isso, todos os clubes terão muitos jogos em um espaço curto de tempo. No caso do Santos, somando jogos do Campeonato Paulista e da Libertadores, o clube terá 13 jogos em 40 dias. Praticamente um jogo a cada 3 dias. O primeiro jogo é contra a Ponte Preta, que está marcado para as 8 da noite desta sexta-feira em Campinas, e terá a transmissão do Premier FC. A tabela com todos os jogos está aparecendo aí na tela para você conferir. Com tantas partidas, o mais provável é que o Roland acabe misturando o time e jogando com os titulares na Libertadores e time misto ou reservas no Campeonato Paulista. E se você curte futebol, não esquece de passar lá no meu segundo canal e dar aquela força. Link tá aí no comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Se inscreve lá. E se quiser ficar sempre por dentro de tudo que acontece com o Santos, já se inscreve aqui nesse canal. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like.